Boa noite, amigos. Vai cair o mundo, né? É uma coisa impressionante. Preteou os olhos da gateada. Olha, nuvens negras toldam o firmamento. O que tu acha dessa aí? Forte. José Para início de programa é forte. Boa noite, Rego. Boa noite. Não, nuvens negras toldam fortemente o firmamento. Vamos ver se tu é um bom meteorologista, então. Não. Vai dar-lhe água até por dentro dos olhos. Se não der alagamento, tá bom. Não, e aqui, ó, eu acho que vai dar-lhe pancada forte. Não, tá muito escuro. Eu até sugiro que quem tiver para sair de casa dê uma olhadinha pela janela. Tiver aqui no supermercado perto de casa e olhe lá na igreja. Dá para rezar amanhã. Reza em casa, ajoelha na beira da cama ali. Já pede perdão. Já direto. Tu acha que se chover muito tem cara que vai dizer que ficou ilhado na igreja? Pra demorar a chegar em casa? Tu é bem mau caráter, né? Viu Já que começou tô a Maurício. perguntando. Não, nós estamos falando aqui em rezar, em escapar da pancada de chuva, e o Maurício já está pensando em sacanagem. Sim. Quer dizer, o cara está no motel e diz que está na igreja, é isso que tu está ensinando. Não, eu não disse nada. Eu só mencionei que eu tô te perguntando se alguém vai usar essa desculpa. Se vai chover o suficiente pra isso. Tem outras igrejas também que os caras molham os pés. Dependendo, você Tem precisa... igreja que o cara molha o pé. pode acontecer. Acontece as duas coisas da igreja, igrejinha. Vai. Aliás, tinha um colega nosso que antes de ir trabalhar passava na igreja e tomava. Para regular lenta. É. Não é, muitas pessoas, né? O alcoolismo, até nesse aspecto, assim, a gente vê que é uma coisa interessante, né? Esse aí foi a vodka, né? Porque a vodka é uma bebida sem vestígio, né? O sujeito que bebe vodka, o alcoólatra, ele não toma cachaça, ele toma vodka, porque a vodka, você conversa com um cara que tomou 1 litro de vodka e não tem cheiro nenhum. Você vê que ele tá bêbado, mas ela não deixa vestígio. Esse é o segredo da vodka. Por isso que ela tem... Mas não é igual a pinga. Não é igual. A pinga não tem. Não tem. Não tem, mas A o que eu te pinga digo... ela é mais social do que a vodka. Mas eu te digo que o alcoolismo, principalmente no horário de trabalho, que é isso que tu tá falando, coisa e tal, geralmente ele vem através da vodka, porque é uma bebida sem vestígio. Isso é uma dica pro gambá que vai trabalhar e tá dependente de álcool. Isso. Aquele cara que sai meio-dia, que vai dar uma regulada na lenta, é vodka. Geralmente é. Eu estudei muito... Que depois de dar o bafo... Não, aí, claro, o cara da vodka só quando ele tá trôpego, né? Que aí, quando pega... Agora, derrubar a vodka, eu vi quando os bares da Noruega ainda não fechavam de noite. Agora parece que fecha, não ficam mais abertos de madrugada. Sim. Eu e Haroldo Souza fizemos um jogo lá em 97, em Oslo, Brasil e Noruega. Aquilo de madrugada ali, rapaz, aqueles barzinhos no meio da calçada, aquilo ali o pau comia. Na Rússia ali não era regular lenta, ali era regular o carro inteiro. Os países com inverno muito rigoroso, né? O alcoolismo é violento, né? Imagina, tem países, estamos falando em 57 graus negativos, mas 50 aqui graus. Que é um país tropical, aqui é o seguinte, aqui é para todos os males, é dor de dente. Se tá calor é para dar uma aliviada, se tá frio é para dar uma esquentada. Mas nós aqui temos o cara tá estressado, cerveja. toma uma pinga para esquecer. Sim. Não, a pinga é a solução para os males, né? Isso aí agora deve estar nos praguejando lá do outro lado. Mas eu gosto de uma cachaçinha. Eu gosto de uma... um lisinho aqueles não tem, no porão. Ali eu gosto de cachaças diferentes, assim. Procuro comprar para provar. Os caras me sacaneiam dizendo que eu batizava a cachaça quando eu era bodegueiro lá em Lagoa Vermelha. Sim. Tinha uma cachaça que já tinha o próprio nome, era Garoa. Tatuzinho, 3 Fazendas, tudo isso eu conheço. Uma cachaça bem boa, hoje é uma iguaria. 51. E qual que tu batizava? 7 Campos de Piracicaba, Velho Barreiro. Quando surgiu o Velho Barreiro, o ouro aquele, pá. Tem aqueles caras que negam. Eu sou bebedor social de fim de semana, mas gosto de tomar minha cervejinha e gosto de uma cachaça pura, uma cachaça de qualidade, uma cachaça mineira. Tem boas cachaças aqui gaúchas. Mineira. Tem cachaças muito boas aqui, cachaças gaúchas. Eu ganhei do meu amigo Felipe Trave uma cachaça de Minas Gerais. Felipe Trave, que durante muito tempo foi conselheiro do Internacional, colado doente. Acho que ele bebe umas cachaças para esquecer que o Inter não tem padrão de jogo há 3 anos. Agora, vamos começar por aí, daqui a pouco o Evandro Krebs chega. O Internacional vira ano e sai ano e não consegue encontrar um padrão de jogo. Eu estava ouvindo uma entrevista do Alessandro, que é um cara supra inteligente, né? Se o Internacional tivesse 4, 5 jogadores que raciocinassem como o do Alessandro, pelo menos ele faz aparecer alguma coisa, né? E ele estava dizendo que o
que o Internacional precisa encontrar é exatamente isso. Não interessa se o cara é volante, se é articulador, se é atacante. O que tem que ter é a coisa fluindo, né? Padrão de jogo, exatamente. E, em suma, foi isso que disse o D'Alessandro na entrevista coletiva. Não é de hoje, o ano passado, a gente via que o time jogava pelo resultado, né? Pelo acesso à Série A, mas a gente não via um esquema de jogo, um padrão. Agora é muito cedo para dizer, para falar ainda, né, que é início de campeonato gaúcho, os times grandes, Grêmio e Inter, eles ainda vão embalar, os times do interior começaram um treinamento mais cedo, mas, assim, é assustador ver, né, que a gente ainda não tem que fazer força para ganhar dos times do interior, né? Claro que a situação, por enquanto, do campeonato de alarme, pânico e correria é a do Novo Hamburgo. E outra coisa, aquela conversa do Roberto Melo, com todo o respeito ao vice-presidente de futebol do Internacional, e até ele deve dizer aquilo, Evandro Krebs já nos enrolou, o Roberto Melo quer nos enrolar agora. Parece que o cara não vê o jogo que eles veem. Não, é eu vou te dizer, chega uma hora que eu tenho vontade de quebrar o rádio. Se eu estou na coletiva, eu complico. Apesar que agora não é mais no mano a mano, era bom quando era aqui, ó. Não, mas as coletivas até eu fora... Eu já deixava o microfone na metade, assim. E daí não ia nem para um lado, nem para o outro, entendeu? As coletivas como visitante, como ontem em Caxias, são no mano a mano ainda. Ainda tem um... Não tem mano a mano. Já chega um outro encosta, às vezes uma mala que estraga a entrevista. Mas estou dizendo tete a tete, assim, ó, olhos nos olhos. O Roberto Melo disse que o Internacional, do jeito que ele falou, entendeu? Um chocolate no Caxias e acabou perdendo por uma desgraça que houve lá na Serra. Para aí. O Inter teve... Mas o D'Alessandro falou isso também, né? O D'Alessandro falou isso também mas hoje. eles podem falar o que eles quiserem. Agora eu não vou engolir. É que o Inter teve controle de bola, mas não teve efetividade. Mas não teve efetividade. Né? Efetividade do Potker, eu não consigo lembrar de outro. Aí o Caxias... Aí o seguinte, aí a estratégia de jogo. 3 tapas na bola, pif, pif, ponta, cruza, o outro, pif. Agora guardou 2-1, pronto. Agora acabou o jogo. Era 38, já sabia que o Internacional não ia empatar, né? Já acabou o jogo. Quando o Caxias fez o gol, só pode desligar a TV aí, o rádio, tudo. Tá? Não tem. O time não foi efetivo. Eu tenho a impressão que nós estávamos falando antes de igrejinha e coisa, vai dar uma chuvarada. O Maurício, com esse pensamento mau caráter do Maurício, começou a chuva. Já disse que as pessoas iam inventar que estavam ilhadas. Para dizer que, alguns iam dizer que ficaram presos na igreja, outros no motel. Não vão dizer que era no motel. Essa parte do motel, acréscimo seu. Aqui, o Evandro Krebs já está com o cabelo molhado, aliás. Eu ia perguntar se ele veio do motel. Agora, o Evandro Krebs está com o cabelinho todo molhado. Tá lá, se não, mas está com o cabelinho todo molhado. Mas ela que entende de futebol. Esse cabelinho, como é o nome dela? Dona Laís. Dona Laís, esse cabelinho não é normal, a senhora sabe. Eu conheço o Evandro já há muitos anos. Cabelo molhado essa hora? Eu tô chegando do meu cabeleireiro agora. Bom. Deu uma explicação. Tem um álibi bom. Porque hoje eu vinha não só no Cadeira Cativa, como eu ia estar com meu amigo Vequinho aqui. Olha só a categoria do velho aqui. Mas aí o Milton Machado mandou perguntar ao Maurício se ele sempre vai na igreja, coisa essa hora aí, depois volta atrasado, fica ilhado, não? É que tu tá dando todos os detalhes. Não, eu perguntei se alguém ia fazer isso. Eu nunca fiz isso. O Maurício tem que se cuidar, que essa estratégia a dona Fernanda é braba, eu conheço. Essa estratégia do Maurício aí, da fugida na igreja aí, não, tem que torcer para não ser só uma pancadinha, né? Tem que chover. Se for só uma pancadinha, o árbitro vai pro espaço. Às vezes planteia tudo e o cara diz, bom, é agora. Agora que vai cair o mundo. E não cai. Chove na cidade do lado. Esse é o problema da rodovia do Parque. Fizeram ela muito alta, né, Rec? Então não inunda. A desculpa da inundação... Acabou. Mas hoje tinha inundação na outra, né? Hoje? Hoje de manhã estava inundado lá, uns bueiros entupidos lá. Trânsito de manhã, o trânsito de manhã estava impraticável, estava desviando o trânsito. Mas agora eu estava ouvindo o rádio aí, na Rádio Grenal, o homem do helicóptero, a saída de Porto Alegre, que está um inferno. Tá. Mas hoje é quinta, imagina amanhã então. Né? Tem que mandar os homens do helicóptero se cuidar, hein, Rec? Tá caindo de helicóptero aí. Eu vou fazer o sinal da cruz aqui. Mas estava falando daquele negócio de colocar o microfone no meio, né? Já contei essa história, mas a audiência se resolve, eu sou chato mesmo, né?
veio o presidente da Federação Paulista de Futebol, nem sei se é vivo ainda, Eduardo José Fará. O Internacional, ou o Grêmio, acho que era o Inter, tinha tido um problema lá e ele disse lá, falou um monte de porcaria lá, que a gente usava bombacha, não sei o que. Aí chegou, São Paulo foi concentrar no Beira-Rio, então era contra o Grêmio. Né? Se for concentrar no Beira-Rio, era contra o Grêmio. Foi concentrar contra... Aí eu tô lá, fazendo o setor do São Paulo, e eu disse, eu gostaria que o senhor repetisse aquilo tudo que o senhor disse ontem lá em São Paulo. Pá, não deu 10 segundos e mostrou um homem de 2 metros. Segurança. É hoje que eu vou apanhar. Só eu e ele ali naquele portão 8. Lembra da antiga sala de imprensa? Sim. Eu quase todo dia eu apanhava ali, porque o cara todo dia daí mim. Era o Gilberto Tim, era o Mas Lima. queriam só ou chegavam na Chegava com o dedo em riste já. O Gilberto Tim um dia desceu da concentração e eu ouvi essa voz estridente falando mal de mim. Repete na minha cara que eu vou te quebrar, cara. Eu disse, calma aí, não. Mas essa época aí, Rec, essa época aí Parecido de Gilberto Tim. Essa época aí era uma esculhambação, né, Rec? Ali no Olímpico, por exemplo, né? Passava todo mundo ali. Os jogadores saíam do vestiário, iam para o campo suplementar. Nós pegávamos. Né? E aquela passagem ali durava meia hora, né? Até que teve um dirigente meio maluco lá que botou umas barreiras lá. Botou uns bretes, filho da mãe. E aí acabou com aquela todo exclamação, dia nós queríamos dar eu dava-lhe pau nele todo dia. Tá nos tratando tipo gado. Eu apresentava um programa às 5h30 da tarde e dava-lhe pau nele no Saúl. Brincadeira. Mas aí, estou com o microfone aqui e ele, pé da vida, ele tomava o microfone da mão. Aí quando ele terminava, eu tomava da mão dele. Uma guerra. O senhor vai dizer que nós usamos bombacha agora, aqui, ao vivo, no Rio Grande do Sul. Ele não tomava o microfone. O senhor está sendo indelicado, me jogando contra a torcida. O senhor acha que o senhor é o quê? Que é presidente da Federação Paulista, que é a federação mais importante, que o senhor vai deitar a falação. E o segurança aqui, né? Terminou a entrevista, disse, quer saber de uma coisa? Antes, sério, fala a verdade, né? 5 minutos antes de terminar, né? Tu deixou o microfone no ar e se mandou. Pra dar garantia, né? Eu fiz muita entrevista ali. Um dia cheguei no Beira-Rio, sábado à tarde, e eu estava meio brigado com o presidente Miranda, que até não briga com ninguém, mas nem brigava na época e não briga agora também. Aí o presidente Miranda, chega aqui. Só pode ser bronca. O que é que o Papaléu disse ontem lá? Eu quero responder. Abre esse teu microfone aí. Aquele jeito dele, né? Abre, não é? Por favor, me entrevista. Não, abre esse teu, como se dissesse, abre essa M aí, que eu quero falar. Pá, falou da mãe do Papaléu. Insinuou, disse, quem sabe, isso aí pode ser a... Eu disse, ai. Mas é o presidente do Inter, né? Isso aí lá na Arena não acontece isso. Né? Lá nós estamos tudo em Santa Paz. Com o presidente Odônio harmonia absoluta. Com o presidente Odônio e com o presidente Guerreiro eu tive harmonia permanentemente. O presidente Odônio um dia chegou na esquina, no Estúdio Cristal, sentou do meu lado, eu apresentando o programa. Disse, tu viu? Assim, no ar, né? Tu viu? Como eu não pipoco? Tu e o Wiltor, chama o Wiltor de Wiltor, né? Tu e o Wiltor passam falando mal de mim 24 horas por dia e eu tô aqui. Eu sei, eu acho que esse programa não vai terminar. Eu acho que o Wiltor pipocou naquele dia, não foi. Se eu não me engano. Eu convivi com o Doni, peguei o primeiro mandato dele na Assembleia, quando eu era funcionário lá. Ele, como deputado, também era um trator. Não tinha muita conversa, assim. É o estilo dele, né? O jeito da pessoa, assim, o jeito de... Tá, mas se aí expressar. 2 pesos pesados... Né, Não, eu era assessor da outra bancada e trabalhava lá, não tinha esse acesso, não era, mas peguei a atuação dele na Assembleia até a fase dele na presidência da casa. Eu não vou dizer o nome do dirigente, mas um dirigente do Internacional um dia, o Odônio só falava na Supercopa. E a Supercopa, um dirigente do Inter, que era muito irreverente. Luiz Fernando Zacher, pronto, eu vou dar um. Aí diz, olha, eu não sei o que eles falam tanto em Supercopo, acho que copo pequeno não resolve mais o problema. Que barbaridade. Supercopo, aquela época Era jogo. Eu fiz um outro embate, eu e o Benfiquinha no Olímpico, antes do Grenal,
e eu no Beira-Rio, ou vice-versa. Não, eu estava no Beira-Rio. Aí o Rafael dava uma porrada no Záquia de um lado, o Záquia respondia do outro. Mas, só que, ó, não dá para reproduzir o que eles falavam. Não, eu reproduzo fora do ar. Uma E vez, tudo foi pro ar. E a gente acha que hoje está acirrado o troço. Pelo amor de Deus. Viu, Rec? Uma vez eu tô... Era uma guerra, velho. Tô chegando numa viagem no aeroporto, assim, né? Nós estamos saindo ali, a delegação toda. E nessa época o Pífero era vice de futebol no Inter. Só tocava a flauta no Grêmio. Né? E nós ali, né? naquele maleza. miserê, né? Lutando pela comida do dia seguinte, né? Aí eu chego assim... Mas o Inter não tava com aquela bola toda. Eu saio assim e o cara... Pá! Microfone, né? O rec da vida ali, né? Uma mala dessas aí. Cara, tu viu o que o Pífero falou? Não sei isso, aquilo. Pá, e aí veio todo mundo, né? Ali era 18 horas ali, estão todas as rádios no ar ali, aquele negócio todo. Aquela hora do bafo, aquela hora é boa. E aí eu larguei assim, olha... Agora virou um papai e mamãe também. Olha, eu só posso dizer uma coisa. Deveria estar dopado. Bah, que deu uma confusão isso aí, cara. Não, mas podia ter dito diferente, não passa no exame O antidoping. Pífero me liga assim, não, Creve, só um pouquinho. Pá, esse negócio de doping fica ruim daí, né? Vamos nos respeitar. Pô, cara, tu fala umas porcarias aí, eu só falei do doping. Que a guerra é só com bodoque. Só um atira. Guerra de bodoque não dá, né? Por falar em guerra, mas fugindo um Acho que pouco... vai ser ele. Por falar Vai em ser, guerra, acho que vai ser. vai ser ele, não, mas É ele e o Evandro Krebs. são dois possíveis candidatos à vice-presidência. É isso aí, eu acho que vai ser o Vice-presidente Krebs. futebol. Saiu o nome, é? Não. Se fosse outro, já tinha saído. Kevin Crick. Os caras queriam me aplicar que ia ser o Antônio Dutra Júnior, mas né? Depois daquele troço todo que aconteceu na última, né? Com o Guerra, que foi Com citado guerra, agora. né? Aquilo ali, não. Mas Guerra tá dando nos bastidores do Corinthians agora com as eleições. Ó. Assim como aconteceu no Vasco, a oposição ameaça O levar... Vasco terceirizou, né? É. O vestiário. Meteu 2 gaúchos lá. Pois O é, Pelado aí e viu o Chumbinho. Terceirizou o vestiário. Sim, porque vai botar quem lá? Quem é que é de confiança? Não, isso aí é interessante, Rec, pelo seguinte, ó. Quando... Antes do Eurico assumir o Vasco, o treinador ali durante o Campeonato Carioca, eu acho que era o Adilson, aí tinha lá alguns jogadores aqui do Grêmio, gaúcho também, que jogavam lá. E o Eurico, antes de assumir, disse assim, a primeira coisa que eu vou fazer é correr com essa gauchada aqui. Agora ele saiu, levar os gaúchos tudo de volta. Volta os gaúchos pra Saiu administrar. não, mas eles não deram na eleição interna, eles não deram. Eles apoiaram o candidato que ganhou. Eles viraram a canoa, não. Eles derrubaram o candidado favorito, eles se aliaram. Mas que era questão pessoal. Essa foi a maior tacada que eu vi na minha vida. O Eurico, olha o que é a eleição do Vasco. É primeiro no povo e depois no Segundo ver turno, se o né? conselho aceita. É invertido. Que o cara, É invertido, né? o cara ajoelha no milho daí. Vamos Sim. ver agora se os cardeais aceitam que eu possa governar o Vasco. E ele foi tranquilo. E o cara que era desdenhado por esse que ia ganhar a eleição, virou a casaca, concorreu, só que ele é pupilo do Eurico, ele ia ser vice do cara. Ia ser mesmo vice do que- Júlio Brandt. Mas mesmo que o Júlio Brandt ganhasse a eleição, ia ser tipo a Ieda e o vice-governador aqui. Sim. Um fala de dia uma coisa, o outro desautoriza de tarde. Né? E ele era o olho do Eurico dentro da chapa do Júlio Brandt. Aí o Júlio Brandt deixou o cara, andou pro cara, o cara retirou a candidatura. O cara saiu da... Saiu seria da chapa, vice, saiu da chapa, lançou uma lançou a nova. candidatura e ganhou a eleição com os votos do Eurico. Que daí o Eurico retirou a candidatura e os caras que votaram no Eurico votaram no outro para derrubar o Brandt. Mas eu lembro Quer dizer, o uma... Brandt perdeu pro Brandt e pro Eurico. Ele Conseguiu perdeu para perder. ele mesmo e pro Eurico. E- O cara que ganhou é um banana. E para não perder o gancho, algo parecido com ações na justiça, enfim, pode acontecer no Corinthians. O Felipe Isabella, que é um dos candidatos de oposição à presidência no Corinthians, está denunciando que vários sócios inadimplentes passaram a estar aptos para a próxima eleição do Corinthians, só que foram 2 pagamentos que habilitaram todo mundo, um de 300 mil e um de 250 mil. Que Fizeram maravilha. 2 depósitos e todo mundo está liberado para votar. O Beto de Novo Hamburgo. Mas isso aí não é novidade, hein? Esse tempo, uma eleição do Inter, teve alguma coisa parecida aí também. Mas como é que é essa última parte, hein, Maurício? Não, os A caras botaram oposição sócio em está dia. denunciando que a situação colocou os sócios em dia com 2 depósitos, mas colocou um lote
Mas 1.000, 2.000 sócios. Mas estão dando um golpe no clube. E são candidatos. Bota em dia, mas isso aí acontece a roda. Não, mas aí eu Só que- perdi. Ah, não, isso é anistia da dívida. Não, eles já pagaram as mensalidades. Eles pagaram a mensalidade dos sócios, fizeram duas? Num dois- pagamento único, Não, fizeram 300 dois mil. depósitos, um de 300 mil e um de 250. Ah, eu achei que pagava, tinham pago só as 2 últimas mensalidades. Não, pagar tudo. Fizeram dois depósitos, Mas um isso de é 300 compra de mil. voto? Isso aí não pode. Sim. Por isso que a oposição está ameaçando levar para a justiça, Teve como um amigo aconteceu no nosso Vasco. numa cidade do interior, né, velho? Que trouxe ônibus para votar. É. Que é amigo nosso. Tem um monte. Aqui, ó, o Beto de Novo Hamburgo, eu vou até colocar o óculos aqui para ler. Porque o Beto é o maior defensor do presidente Paulo Doni. Ele tem uma fotografia no quarto, na cabeceira, ali do presidente Paulo Doni. Está nos assistindo lá em Novo Hamburgo. Já que está falando em encrencas tuas com direções dos clubes, eu não fui tão encrenqueiro assim. Eu sempre dei espaço, sempre. Conta para nós o que o Odoni aprontou contigo. Não, o presidente Odoni gostava de puxa-saco. Ele gostava de sempre dar as cartas e jogar de mão. Comigo, não. Mortadela, não sei o que gostavam dele. Isso aí é problema deles. Vai ter gente... Aliás, já estão falando que vai mudar de lado nesse negócio da arena aí. Só Como é uma que é o manchete negócio? gelada minha aqui. Como é que é? Mudar de lado? Como assim? Tem gente que tinha uma opinião a respeito da arena, defendeu enquanto o presidente Odoni esteve no poder, seguiu defendendo agora até mais recentemente, mas logo ali vai mudar de opinião. Alguns já mudaram. Olha o REC fura-fura aí. Ó. Não, isso aí quem ouve rádio vai entender o que eu falo. Pode acontecer. Esperem, e é peso pesado. Em política nada é definitivo, né? Nada é definitivo. O poder é cíclico, o resultado de campo influencia enormemente nessa flutuação. Eu vejo lá no Internacional. Né? Lá no Internacional tinha pessoas que tu jamais imaginava que iam estar do mesmo lado. Pelos enfrentamentos dentro do conselho e no pátio ali, nas eleições. E aí, daqui a pouco, o time começa a ganhar, se encaixa, aí surge uma oportunidade de compor a diretoria e estão de mão dadas, entendeu? Então, o futebol não tem ideologia. A ideologia do futebol é taça no armário, meu. Já que o Beto me provocou aqui, eu prometo não falar mais de mim, que já falei muito de mim, só que fala de futebol. Já que ele me provocou, o presidente Odoni, se eu quisesse, se eu fosse desses de me vender fácil, eu tinha feito 10 programas da Arena, tinha uma emissora de rádio que a cada 3 dias tinha programa da Arena, 10 pau cada uma, era o dinheiro do Grêmio. Pronto, ia lá. Não sei o que ia para a emissora, o que ia para A, para B, para C, também não me interessa. Mas estou dizendo que várias vezes ele disse assim, não, mas vocês também estão convidados a fazer o programa de lá. Nós bancamos, eu disse, mas esse é que é o problema. Aí eu vou ter que mudar de opinião, porque o senhor vai bancar o programa. Como é que o senhor vai pagar o programa se o senhor está sendo criticado? Tá, né? Complicado. E depois aqueles se usa lá, como é que é o Os capacetes? capacete, o que ele distribuía de capacete, agora é 500 para não sei quem, agora é mais 500. Mas o que é aquilo, gente? Se aquilo não é politicagem, então... Mais 500 capacete agora para visitar a arena lá. O maquete da arena. Maquete. Tinha um tijolinho, tinha uma caneta com. Ainda bem que era lá capacete, no né? Sandro Maquetes, meu amigo, que faz uma maquete bem Bonito. feita. Aí não tem problema. Mas o que vocês estão achando dessa arrancada aí? Alguma preocupação com essa garotada do Grêmio? Ou pelo contrário, essa é a hora de mostrar até quem não serve. Mas olha, é que eu vou te dizer o seguinte, ó, eu não assisti o jogo ontem no horário normal. Mas aí cheguei em casa e tal, liguei a TV e vou dar uma olhada para ver essa gurizada hoje, né? O Grêmio não fez um mau primeiro tempo, Rec. Não fez um mau primeiro tempo. Ontem eu estou prejudicado, Jogou porque eu estava direitinho aqui, primeiro eu só tempo. vi os lances. Agora, o segundo tempo, realmente, o segundo tempo teve falhas assim que... Mas eu acho que a gente tem que relevar uma questão importante. O Bressan que é o é seguinte, o maior ó. exemplo. Fizeram um time da gurizada lá e tal. Não é assim, Rec. A gente não pegou aquele time pronto da gurizada e botou para jogar. Não, a gente fez assim, ó. Existem vários jogadores ali, sub-17, sub-19, sub-20, sub-23, jogadores que foram contratados agora, que estão ainda num processo de pré-temporada, mas que iniciou antes do grupo principal. Quer dizer, é um time que passou a jogar junto há menos de um mês atrás. Então não é se botar um time de guri treinadinho que vai lá, né? Não, olha aqui, ó, pegaram os guri, pegaram os jogadores mais experientes ali
e eles estão treinando há 30 dias. Se tanto, né? Exatamente. Então, assim, ó, aqueles erros assim que tem acontecido, tanto no segundo tempo contra o Caxias e no segundo tempo contra a Avenida ontem, aquilo ali é desentrosamento, é falta de entrosamento, evidente que é. Né? Então, a gente não pode avaliar nesse momento a qualidade, se esses guris são promissores. O zagueiro que foi contratado falhou. Início de temporada. Tem gente que já está pegando no pé do Paulo Miranda. São Paulo fez 2 jogos lá no Campeonato Paulista, fez 2 pontos. O Corinthians penou para ganhar da Ferroviária em casa agora. Quer dizer, é início de temporada, é assim. A gente tem que ter um pouquinho de tolerância, né? E calma, né? Daqui a pouco a coisa começa a voltar a uma condição de normalidade. Tá, e nós estamos falando antes do Evandro chegar, no padrão de jogo que o Internacional não consegue adquirir. Porque a gente vai para frente da televisão, ou vai para o estádio, ou vai comentar um jogo esperando, olha, vai melhorar, vai organizar. Agora vem o Celso Roth. O Celso Roth dá padrão. Demora um pouquinho, empata as 6 primeiras, como foi no Grêmio em 98, né? Empata 2, 3 primeiras, depois dá um padrãozinho. Empatou 6 jogos, Mas no Inter também... Empatou 6 jogos campeão da e depois ganhou 7 seguidos. Empatou 5, 6, empatou até em torneio aí de Santa Catarina, amistoso no Uruguai. Ele não conseguia dar jeito, era 0-0 e 0-0. E ele empatou 6 e estava quase empatou 6 e ganhou 7 depois. Tem um fato positivo do jogo de ontem. O Inter não deu padrão com ninguém. Quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Do Argel pra cá, ninguém deu padrão. Faz muito tempo. Foi o Aguirre. Foi o Aguirre. Que eu gostaria de ver de novo no Internacional. O Aguirre, né? Com os nossos preparadores. Eles deixar o preparador, dar uma nota pro preparador ficar lá no Uruguai. Deixa ele de férias lá em Punta. De tiro, o Inter paga ele em casa. Mas só o Diego Aguirre com os preparadores físicos do clube. Porque só o problema do Inter, um fato positivo do jogo de ontem foi que foi um jogo que teve pouco balão, pouca tentativa de ligação direta, coisa e tal. A transição melhorou. O Internacional tá torto, totalmente torto. Por quê? Porque o D'Alessandro caiu pela direita, que ele gosta de jogar ali, e toda a bola ia para ele. O primeiro tempo foi todo o Internacional torto, totalmente torto. E no segundo tempo ele errou passes. Não, mas aí tava cansado, né? Porque isso. Cansou. Isso aí é igual o cara com ressaca apresentando programa de rádio. Ele não raciocina. É isso aí. Então, assim, ele cansou, o Inter caiu de produção. Eu acho que o erro do nosso treinador foi não ter colocado o Nico no lugar do D'Alessandro. Porque o D'Alessandro estava babando na gravata no segundo tempo. Então ele não conseguiu ter a mesma desenvoltura, até porque no segundo tempo ele cansado, o Caxias conseguiu marcar melhor o espaço dele. Ele já não tinha tanto espaço para elaborar a jogada. Se o Internacional tivesse tirado o D'Alessandro, porque o treinador também acho que tem medo de tirar o D'Alessandro não gostar. Mas ele tem que se acostumar que o D'Alessandro não tem mais pulmão para jogar uma partida de 90 minutos a pleno. Eu gostaria que tivesse como Colorado, porque eu sou fã do D'Alessandro, a bola dele é incontestável, os grandes títulos do Inter passaram pela perna esquerda dele. Agora, hoje, ele já é um cara com uma certa idade avançada para condição de atleta e para carregar o time nas costas, né? Então, e ele tá bom de entrevista, né? Ele sempre foi bom, ele é um cara eloquente, ele vai ser um bom treinador. Mas palco aí na entrevista, agora ele vai dar uma porradinha. Ele deu uma entrevista hoje dizendo que o Novo Hamburgo é o atual campeão. O atual campeão? Não, o atual campeão é o favorito para o Campeonato Gaúcho, e que o Inter deveria se espelhar no Grêmio, fazer um planejamento continuado, a longo prazo. Isso aí. Aí deve ter sido irônico. O paraquedas do Novo Hamburgo não abriu. Mais uma rodada, o Novo Hamburgo troca de treinador. Se não ganhar na próxima agora, anota aí, já tem a primeira derrubada. E os planos eram auspiciosos. Deixa eu só concluir. Os planos do Novo Hamburgo eram auspiciosos. Ascensão para a Série C, né? Uma boa campanha na Copa do Brasil. Então, mas aí o cara foi campeão gaúcho e foi demitido, o presidente campeão gaúcho foi demitido 2 semanas depois. Não, tudo bem, aí qual é o problema? Ele não chegou a ser demitido. Eles têm um colegiado lá e assumiu o Johan. Um conselho de gestão, acho. O presidente já foi a meio Juarez Radaeli. Ele foi não a contragosto, mas ele era um presidente assim... Tranquilo. Se quiserem me tirar, eu saio. Preocupante, então, em resumo mesmo, é a situação do Novo Hamburgo. Agora, o Internacional e o Grêmio. O Grêmio, na hora que botar o time titular, vai chegar onde quiser chegar, vai chegar nas finais. O Internacional está fazendo a parte dele.
Uma boa surpresa, o Brasil de Pelotas, o Caxias, melhor surpresa ainda, que o Vink conseguiu Ganhou de Grêmio e Inter. montar ganhou exatamente, tá ali. Né? E olha, pedreira, pegou as pedreiras já, e agora vai começar a pegar as barbadas. Né? Porque, ganhou do campeão gaúcho, ganhou do Inter, ganhou do Grêmio. Esse é um time esse está classificado. Esse está classificado. O Brasil de Pelotas está classificado. Está classificado. O Inter está classificado. O Grêmio vai classificar. Vai classificar certo. O Grêmio vai classificar. O Juventude vai classificar. 5, vai ter 3 vagas, vai ser uma carnificina. Vai ser uma carnificina. Não consegue decolar. São 12 para 8 vagas, não são? O Novo Hamburgo ficou só com Agora 5 são jogadores. 7 para 3. Da campanha anterior, né? Se não falha a memória, só 5 jogadores da campanha anterior, o Juventude, o Novo Hamburgo. Né? Desmantelou o time. Ele não conseguiu repatriar alguns, o Pablo, zagueiro, o goleiro, o Matheus está no Juventude, que jogou no Grêmio, que jogou no Grêmio, Matheus. O lateral direito ele não conseguiu, o Pablo, zagueiro, o Amaral, centro médio, o Jardel. O Jardel que está no Londrina, já são 5. E o João Paulo, atacante, 6. São 5. João Paulo está no Caxias. Tá certo. Só ficou 5 titulares. O João Paulo está no Caxias. Ficou o Júlio César, o Assis, o Branquinho, o Preto e o Julinho. O Preto que estava lesionado nas primeiras rodadas. E o Julinho. Né? Então a situação é muito preocupante deles, Já eu tem acho. jogador veterano aí também, né? Não, o Diogo Oliveira, que foi colocado ali. Esses que ficaram aí, tem jogador E veterano. eu falo no Novo Hamburgo, Rec, porque eu sou um cara que acho Só o que... Assis não é veterano desse a gente tem que torcer, né, para uma terceira força gaúcha assumir. Então, assim, o Novo Hamburgo está na Copa do Brasil. Quer dizer, é também uma oportunidade do futebol gaúcho ter mais um time mostrando, né, a pujança do futebol, mas a gente não consegue embalar, fica sempre Inter e Grêmio, Inter e Grêmio. Novo Hamburgo que contratou o Michel Alves pro gol. Então deve... Michel Alves. Vai jogar nas próximas rodadas do Gauchão. É 8,80. O Michel Alves no Inter foi muito mal. No Juventude ele tomou 8 e foi contratado pelo Inter. Foi. Bom, o Inter gosta disso, porque o Internacional uma vez tocou 7 no Guará e contratou o zagueiro Lúcio. O Lúcio, o Guará, que estava com ele emprestado, mas ele pertencia ao Gama. Tem mais essa ainda. Eu fui comentar aquele jogo, o Haroldo narrou, eu comentei, o Dalpisol fez reportagem. E aí terminou o jogo, eu disse, não, mas como esse cara tomou 7 aqui, vai ser contratado pelo... Só se o cônsul convenceu a direção do Inter, apresentou outra defesa, porque esse jogo de hoje não dá, né? Já tomou 7, E o Lúcio 3 de cabeça. Ele era muito afoito, né? A estreia do Lúcio no Internacional foi horrorosa. Ele dava uns botes Eu chamei assim, de lagartão. passava reto, né? Passava reto e aí foi parar na seleção, capitão, um grande jogador, né? Mas sentou a cabeça, mas o início dele foi horroroso. Grande jogador. Foi horroroso. Aquelas arrancadas dele, teve uma época que a torcida ia ao Adorava. delírio. Não, Ele ia aqui, ó. E ele não era tão tosco, Mas não, porque ele chegava lá na frente com a bola. Chegava. Mas eu tô dizendo que. Mas às vezes ele era afoito demais, né, Rec? Ele Uma fazia coisa, umas né? faltas. Ele é um cara grande, né? Um cara muito Perna forte, comprida. mas um cara veloz. Veloz. Um cara extremamente Quando veloz. ele arrancava com a bola nos pés, tinha que. Ele teve arrancadas naquela Copa de 2002. Exatamente. Teve arrancadas Isso. contra a Inglaterra. Os negros chegam junto. E ele aqui, nos ingleses. Baita essa aqui. Como no Gauchão, Rec, é engraçado e é até difícil de fazer algum prognóstico, especialmente de rebaixamento. Ontem o Avenida, quando estava empatando com o Grêmio, alguns diziam, não, esse Avenida com o que está jogando vai ser rebaixado. Agora tem 4 pontos, vai enfrentar o Inter com os reservas, pode chegar a 7. Com 7 pontos, dificilmente cai. Mas tu acha que vai ganhar do Internacional no Beira-Rio? Pode. Qual que é... Então, me dá os números da Mega Sena. Quem tem mais chance de ganhar do... Mas para aí, mano. Contra quem um clube do interior tem mais chance de A ganhar? chance dele ganhar do Internacional e de eu pegar a Marquezine, mesmo agora estando voltado pro Neymar. O Maurício quer derrubar o Odair Já Real, pensou, um cara né, bonito. cara? Não quero derrubar. Mas o Avenida deu O sorte Maurício pra quer enfrentar os derrubar o reservas. Odair Real aí na terceira Não, rodada. Se né, perder cara? com a Avenida, aí vão dizer, mas o Grêmio perdeu. Nós vimos como o Grêmio perdeu, né? O Grêmio saiu ganhando, permitiu a virada, conseguiu um empate no final do jogo, e aí os caras fizeram um gol na marra lá. Espírita. Um gol. Espírita. Tá, e o Avenida não Isso. pode fazer um gol desse contra o Inter? Não no pode fazer Beira-Rio, um jogo Não, de exceção? Hoje entrevistei o meio-campista, o Felipe, lá. Não tem bala para ganhar do Internacional em Porto Alegre. Não tem bala. Tem como. Não tem. Tem.
E outra coisa, né? Nós já estamos projetando o duas Grêmio tá vitórias jogando, do Grêmio contra Cruzeiro o Grêmio e tá Brasil, jogando. o Brasil hoje é líder. Eu estou projetando 2 vitórias do Grêmio depois desse jogo contra o São José. Esse jogo eu estou descartando. Né? Se o Grêmio perder, empatar ou ganhar, porque o time esse é reserva e não está dando certo. Agora, com o time titular, o Grêmio já se preparando para pegar o Independiente, jogando a bola que vem jogando nos últimos anos, o Grêmio vai ganhar os 2 jogos. Tá, digamos que passa 4 em 6, já está com 5 pontos, já falta 7 para classificar. Por isso que eu vou discordar do nosso cara Maurício. Uma coisa é o Avenida jogar com a baba do Grêmio lá, que eles chamam de... Outra coisa é ele jogar com o time titular do Inter. Não é titular, é o time reserva do Inter. Mas o time reserva do Inter é o time mais entrosado que o Inter tem. Mas nós vimos contra o Novo Hamburgo. O time mais entrosado que o Inter tem é o time reserva. Sim, joga seguido. É mais claro o futebol, aparece mais jogadas. Não tem chance nenhuma. Essa transição que todo mundo fala, o Internacional teve em campo lamaçado contra o Novo Hamburgo. Talvez seja também, Rec, porque às vezes tu tem que ajeitar no time titular Dourado, alguns jogadores. O time reserva não precisa ajeitar nada. Tu bota cada um na sua e o time joga direitinho. Só tá fardado. Agora o time titular tem que ajeitar um monte de gente lá que não pode ficar de fora. Não, mas eu estou falando em termos de gauchão. Agora, em termos de Brasileirão, eu acho que daí não é ajeitar. Eu acho que o Dourado, o D'Alessandro, esses caras são superiores. O Wendel. Mas agora a prática é que vai mostrar. Porque o Internacional está praticamente partindo do zero. A exceção do goleiro. E até acho que tinha que testar o Lomba também, porque eu já não tenho mais essa coisa assim de... o Danilo. O fato é que o cara... Acabou a paixão, né? O fato que o... Não é paixão, né? Eu gostava, eu vou ser bem honesto, eu adorava o Danilo no Sport Recife. Depois vi ele fazer grandes atuações salvadoras no Internacional. Foi. Mas já ficou assim, ó. E o Lomba Ele tomou uns golzinhos meio estranhos. Aquele contra o Atlético Paranaense. Aquele contra o América Mineiro, que ele tomou um gol de pescoço. Mas de cabeçou. O Lomba não comprometeu naquela passagem dele. Não, ele Pelo comprometeu contrário. na época do Falcão. Sim, aquela arrancada com o Falcão. Isso mesmo. Aquilo era um bombardeio contra o Inter, parecia a Guerra Mundial, parecia a Coreia do Norte tocando-lhe míssil. O coitado do goleiro, o goleiro ficava aqui, ó. Teve um jogo contra o Corinthians que ele era um boneco. Tava fazendo mímica. Mas o Internacional, esse time do Internacional, o pessoal que não é titular, mesma coisa no Grêmio, esse tipo de jogador aí, que ele é consciente que aquele ali é o lugar dele, é o cara que canta o hino nacional feliz na abertura da partida. Tá feliz, tá fardado. Então não tá sem o jaleco, o cara tá feliz. Soltando foguete, a família. A família em casa, manguaçada, olha ali, o cara apareceu na TV, canta o hino feliz. Esse cara é bom. Agora os outros não. E tem os outros que querem ser titular. Sim, tem esses que estão faceiros, que vão jogar bem. E tem, o Nico Lopes é outro caso. É outro caso. Eu também não entendo o Nico Lopes. Porque parecia que o Odair tinha arranjado um lugar para ele, agora já, para não mexer no D'Alessandro, que eles têm um medo do D'Alessandro, um temor. temor. Meteu o Edenilson mais para frente. Sim, mas olha aqui, não funcionou, hein? Olha aqui, Vec, eles têm o medo do D'Alessandro, tá? Tu fala brincando. Só que o último cara que tirou o D'Alessandro foi o Tite, que caiu depois. Caiu? Naquela época, né? Não foi demitido pelo presidente, ele foi demitido pelo D'Alessandro. Foi demitido pelo D'Alessandro. Não, há quem diga que outros também caíram, mas parei um pouquinho, o D'Alessandro já deve estar consciente da condição física dele. Mas na primeira derrota, ele que vai dar entrevista coletiva no dia seguinte. Né? Ele está consciente desde que ele diga para o treinador, assim, pode me tirar agora que eu estou cansado. Não, mas acho que agora ele está aceitando. Não, ele está aceitando. Ele está aceitando porque ele não faz nenhuma, não esboça nenhuma. Eu acho que eles têm um gestual que fala. Deve ser mais 5, mais 10. Eu acho que deve ser alguma coisa assim. Porque tem uma hora que... Só que ele não tem sido substituído. Ele não tem sido. Não tem sido. Não tem sido até porque... ontem teria tirado o D'Alessandro. Mas assim, é que para o Internacional, para os times que ele vem jogando, mesmo com futebol, o bom futebol que o Caxias jogou, ainda assim a superioridade técnica dos jogadores até consegue se poupar mais. Porque o craque corre diferente. Eu me lembro, o Mauro Galvão com a idade que estava, chegava pelo atalho, o jogador o Mauro Galvão foi campeão da Copa do Brasil, mais velho que o Tite, que era o técnico. Então o jogador velho, mais craque, ele corre menos que o ruim.
O Dourado é aquele que tá na lateral direita, o cara vai bater um escanteio na esquerda, ele faz uma diagonal no campo, já não tem pulmão, chega lá, tropeça e cai. O craque não, o craque mesmo mais velho, coisa e tal, se dosa melhor. Então o D'Alessandro ainda consegue, mas isso é bom para Campeonato Gaúcho, que a diferença é muito grande. Agora, num Campeonato Brasileiro já não vai funcionar. Um centroavante velho fez um gol e eu dei um depoimento de gol assim. Leão desdentado, mas não perde o faro. Leão desdentado. Eu acho que aí a superioridade, a Vai categoria pegar- vai mudar. Vai pegar a presa ainda. Mas no Campeonato Brasileiro já muda de figura, porque essa ideia de ocupar espaço no atalho, coisa e tal, porque aí se nivela muito. E aí tu precisa de mais rigor físico, né? Mas isso aí não vai também- dar pro D'Alessandro jogar 90 minutos no ritmo que ele jogou o primeiro tempo. ó. No Brasileirão, às vezes, é melhor colocar o D'Alessandro no segundo tempo, pegando a certeza. equipe adversária cansada do que no início. Mas Olha eu estava aqui. vendo o seguinte ali, ó. No início do ano, Rec, tá? Sim. Eu estava vendo assim que a ideia do treinador do Inter era assim, era fazer um time mais equilibrado nessa transição de defesa e ataque, com 2 jogadores na armação e tal, que era a ideia de botar o D'Alessandro e o Camilo. Funcionou. Que em tese é Tá uma certo. ideia interessante, é uma ideia certa. Só que é impressionante, isso aí vem sendo testado desde o ano passado e não deu certo, Rec. E se não der, ou coloca o Nico ou coloca o Wellington Silva. Sabe por que ele não coloca o Nico de cara? Vai jogar com os reservas. Por quê? Porque ele está um olho no gato e outro no peixe. Ele tem o Wellington Silva, que é driblador, que é insinuante também. Ele vai escolher o melhor dos dois. Porque ali eu acho que o Camilo vai sobrar ao natural. Até para jogar um tempo cada um, ele e o D'Alessandro. E vão ter que se suportar. Eu não sei como é que ele vai ser. Já surgiu um interesse do Vitória da Bahia no Camilo. Como se dissesse, vou te dar um recado, Odair. Se tu não quer, tem quem queira. Sim. O empresário faz isso. O empresário do Jeromel para cobrar uma conta antiga do Grêmio. Não foi lá e ofereceu o jogador do Flamengo? Rapaz, E o Palmeiras depois, né, que ia pagar 50 milhões de multa aí para levar o Jeromel, né? Isso aí Primeiro o eu Cruzeiro. lembro louco que chegasse essa proposta. Mas agora eu vou te dizer uma coisa. Mas aqui, ó. Se o empresário do Camilo acha que vai pressionar o Internacional com o interesse do Vitória, tem que dar um troféu para ele. De burrice, que, pelo amor de Deus, tu tem que plantar alguém que tenha pressão, né? Então, olha aqui, ó, vamos lá, tem Mas daí ninguém acredita. Não, mas não precisa ser um time de ponta, mas não Vitória, né? Eu acho o Camilo um bom jogador. Mas Útil, útil. ele fez um extraordinário campeonato brasileiro jogando pelo Botafogo. Mas lá no Botafogo, em terra de céu, quem tem 2 um anos herreiro. atrás, né? É. 2 anos atrás. Quem é que tem de Chegou o craque no Montijo. Botafogo? Aí chegou o D'Alessandro do Botafogo, que foi o Montijo, já deu confusão. Sim, mas o sujeito aparecer no Botafogo, Rec, não é muito difícil, né? Mas um cara que joga aquilo, velho, tu já sabe que ele tem qualidade. Tem farinha no saco. Né? Então, assim, ó, alguma coisa tá acontecendo. Futebol entendeu? aparece em meio de ruim, Evandro. Aparece o futebol do ruim, porque os ruins passam pro bom. Ele carimba toda a bola. Então parece que o cara fez uma partida fenomenal. Porque os outros a bola queima. E o mediano, e é o carimbador do time. Passa no Camilo adiante, né? Então dá a impressão que ele é um astro do futebol. Não, e ele é cabeludo, corredor, né? O Valderrama é pintado, né? O Herrera, te lembra? Depois que... Te lembra o Herrera? O Herrera entrava em campo, a torcida assim parecia abaixo, né? É que nem time de Varsa, quando tem um craque, Jogava a bola nada, vai né? no Mas era todo. argentino. Dava né? carrinho. Dava carrinho, corria, chutava. Carrinho na bandeirinha de escanteio. Ele deu uns 15 no Grêmio. Pronto, é isso aí. Eu não sei como ele não se matou com aquela bandeirinha. Ele se escorregava e... Eu, como dirigente do Inter, não teria contratado o Camilo. Não vejo futebol para jogar no Internacional. Não vejo. Né? Mas pode ser, claro, esse pessoal tem um maluco, às vezes eles descobrem. Pode ser mais um tranca-rua. Pode ser. Porque não adianta querer colocar todos os medalhões. O Douglas vai voltar, não tem lugar no Grêmio. O Maico vai voltar, não tem lugar no Grêmio. Tranca-rua, o Marcelo Oliveira não tem mais lugar. E o essa Renato foi tirando com categoria, um por um. Que essa está sendo, quem sabe, a maior qualidade do Renato como um gestor de vestiário. E nem uma confusão. Essa habilidade de administrar quem entra, quem sai, entendeu? Não, hoje vai tu, amanhã tu entra um pouquinho aqui. E ele fez isso de uma forma assim, ó. Mas olha, precisa. E só deu ano. problema com os gringos,
Um insatisfeito por natureza, o Gata Fernandes, que acha que é Pelé e não jogou nada. Teve chance. E com o outro equatoriano lá. O outro equatoriano, aquele, o Arroio. Baderneiros, aí não. É que tu tem que fazer um livro e tem a famosa bocha que tu levou do Lima. Abraços do teu fã, Rafael. Na verdade, eu levei um mata-cobra aqui do lado. Pô, o Rec descobriu que ele não tinha ganho uma fazenda lá. Não, pior que não. Tu sabe que o Lima até que aguentou no osso, mas o seu Enio, falecido Enio, que Deus o tenha, dizia pra mim, aí, quer treinar? Para dizer isso para mim é a senha, né? Então o senhor deixa comigo. Já abri o meu boletim e aí tinha aquele tal do portão 8, os caras passavam por ali. E eu tô ali, berrando. Falava baixo também? Sim, né? puxava aquele meu cabo ainda para provocar os caras. Lima, mais uma vez, não treinou. 22 dias de Inter, 17 no departamento médico, 3 na sala de musculação, 2 no campo. Lima, todo dia tinha a contagem do Lima. 24 dias. Aí o Inter tomou aquele 4-0 e fez cai-cai lá contra o Guarani. No outro dia, todo mundo queria dar em mim no campo. Eu fui comentarista daquele jogo. Eu fiz reportagem e comentei. Aquele dia eu escapei, foi primeiro do Arnaldo César Coelho, que foi o juiz. Que reuniu todos os jogadores para saber quem é que tinha falado mal para mim, que o juiz xingava eles dentro de campo. Eu fui nele no intervalo. E ele reuniu os jogadores. Aí saiu o Bonamigo, o Norberto, tudo fazendo assim para mim. Ele disse, hoje. Aquele vestiáriozinho do brinco de ouro. O Lima tem uma história aí que é muito interessante, que é o seguinte. Vice de futebol, Raul Regis de Freitas Lima. Tá? Lima, centroavante, matador, sonhava antes de grandes decisões. Isso, cavalo, que ia meter um gol, ia lá e metia e tal. E o Grêmio tinha uma decisão, eu não me recordo, eu acho que era uma semifinal do Campeonato Gaúcho, era Grêmio e Juventude no final de semana em Caxias, tá? E nós estávamos numa reunião do departamento jurídico e ali pelas 8 horas chega o Raul Regis lá, semana de jogo importante, decisão, né? E aí, Regis, como é que tá o time pro final de semana? Regis e é tal? 87. Tá? Se é o Regis é 87. Deve ser. Foi o auge do Lima. Tá. Valdo, Cuca, Lima, Jorge Veras. Era esse time aí. Era Valdo, o Jorge Lima, Veras, Jorge isso aí. Veras. Exatamente. Cuca na meia e o Valdo. Aí o Regis chegou e disse assim, pá, você não sabe onde é que eu estou chegando agora. Fui comprar camisa. Onde é que tu está chegando, Regis? Estou chegando lá da Rua da Praia, fui lá no Kirk. Lembra que tinha o Kirk? Comprou todas as camisas. Aí o Regis disse o seguinte, não, é que hoje no final da manhã, o Lima estava num cantinho lá, cabisbaixo. Eu fui lá perguntar para ele, o que houve, Lima? Aí o Lima disse que estava com problema, não conseguia dormir direito, estava incomodando ele, tinha uma loja lá que estavam cobrando ele, uns troços que ele nem sabia o que era e tal. Né? E assim, pô, doutor, essa é a semana que eu tenho que dormir tranquilo para sonhar com os gols do jogo do final de semana. Aí o Regis chegou assim, me vê a loja aí que eu vou lá. Foi lá no Kirk. O Lima tinha comprado 37 camisas. 37 tinha camisas. Tinha comprado todas as camisas da loja. Tá? E mandou fazer um crediário lá e não pagou nenhuma, né? Aí o Regis foi lá e pagou as 37 camisas. No sábado, nós todos subimos a serra para assistir o jogo. Chegamos lá, coletiva do Lima. Sonhei que vão fazer um gol amanhã. Pá! Meteu 2, o Grêmio ganhou, cara. Valeu as 37 camisas. Saiu barato. Foi barato, né? É isso aí. Mas olha aqui, tem muita coisa aqui ainda. Boa noite, Rec. O que vocês acham do Moisés, meia do Palmeiras? Ele está sobrando lá. Poderia o Inter tentar. É um bom jogador. Michael Lovato. Eu acho que sim. Se puder trazer, mas deve ser jogador caro. Nós estamos com um problema de caixa, né? O Internacional. Evidente, o Internacional não tirou o pé na Série B, que é o momento de ajeitar o caixa, fazer um campeonato com um time um pouquinho mais jogador da base, dispensar uns preguiçosos que estão ali e arrumar a casa. Nesse aspecto, o Grêmio fez isso. Foi um exemplo. Fez bem. O Grêmio caiu e montou um time para jogar a Série B, saneou as finanças para depois poder investir. O Internacional está sem capacidade de investimento. Haja visto os jogadores que o Inter está trazendo. Quem é que o Inter está trazendo? É jogador do Oeste, é jogador... Não sei o que é isso. Falta de caixa.
Olha aqui, o Beto está dizendo que foi estranho o Inter tocar 8 no Juventude e contratar o Michel Alves. Eu falei isso aqui. Então, foi incrível. E no Inter ele não... mas também tem aquela história, Mas ele era tido como um grande goleiro. Mas, desculpa eu te interromper. Quando veio o Perdigão e o outro, te lembra que o Internacional na final lá ganhou? O Edgley? Edgley E Perdigão. depois veio o Ednilson também. Não é verdade? O Internacional desmontou o time dos caras lá. Mas esse negócio de contratar jogador que vai jogar contigo, alguma coisa assim... O Inter contratava o Sandro Sottile sempre. Eu lembro de 2004. 2004, tá? Era Inter e Glória, numa semifinal do Gauchão. O jogo foi para os pênaltis. Tá? E no intervalo surgiu a notícia de que o Inter já teria contratado o Sandro Sottile. Que perdeu o pênalti, batendo pelo Glória. Tá? O Inter passou para a final, decidiu com a Ubra, foi campeão. E o Sandro Sottile está esperando até hoje a proposta que não veio. Boa noite a todos. Essa direção do Grêmio insiste com esse treinador. Deve ter um grande padrinho. Já não dá mais no coro. Betinho, é esse o recado? O Betinho tá bravo com o Renato? Não, ele tá falando mal do treinador do grupo de transição. Do grupo de transição do... Ah, bom, César Bueno. Padrinho, tá. Não, eu que tô... que vale que eu paguei agora. Tá, ainda bem, né? Não, tá louco. Nessa história também de jogador levar goleada e depois ser contratado, o Doni não levou uma goleada aqui no Gauchão como goleiro e foi para Roma? Que, aliás, a gente... todo mundo dizia o seguinte, assim, que o sonho era ter o empresário do Doni. Sim, lembra disso? É verdade. Ele jogou no Corinthians, jogou na Roma, era frangueiro aqui no Juventude. Tem uns casos assim que dá pra fazer um tratado de exportações inexplicáveis. Jogador que não sabe fazer 2 balãozinhos, parar na Europa, coisa e tal, e conseguir enganar. O futebol é assim, às vezes o cara... Centroavante, aquele que foi contratado pelo Real Madrid, saiu do Grêmio, foi contratado pelo Real Madrid, tá num outro clube menor Tava agora. no Real Madrid B, o William José, não é? O William José não conseguiu jogar aqui, foi contratado pelo Real Madrid. E tá bem lá agora. Tá bom, tá bem, meteu um gol agora contra o Barcelona, eu acho que há 2 semanas atrás. Ou contra o Real Madrid mesmo. Né? Eu acho que ele está jogando pelo Real Sociedad, uma coisa assim. Real Sociedad. Olha aqui, não concordo contigo, Rec. Ontem o Inter mostrou evolução, está tentando sair jogando. Deixa o Odair trabalhar. O que eu quero dizer é que a entrevista não condiz com a realidade. O Inter mostrou um pouco de evolução, estamos no caminho certo, o resultado é o que menos interessa, foi o que o presidente Romildo disse depois do jogo. Nós estamos aqui para fazer uma triagem com esses meninos, eles não têm responsabilidade nenhuma, eu estou aqui justamente para isso, para dar respaldo. Né? Nós vamos continuar com o nosso planejamento. Depois, se der com os burros na água, bom, a culpa é minha. Bom, mas aí tem um outro lado, né, Rec? O César Bueno, quando deu a entrevista, sendo sincero, dizendo que faltava inexperiência, criticaram ele, né? Depois do jogo com o Caxias. Olha o pau que ele tomou. Quem? Sim. O César Bueno, porque disse que o time era inexperiente. Sim, Falou a verdade e toma pau. Mas isso aí, roupa suja se lava em casa, né, mano? Isso aí é um assunto para falar dentro do vestiário, não para ir pro microfone. Mas é aquela história, mas diz diferente, né? Esse negócio de zona do conforto aí derrubou muita gente, né? Não me fale no Celso Rotti, ele botou uma expressão aqui que eu não gosto de ler. Larga esse cara de mão, ele já era, não serve nem para treinar time de várzea, Leonardo Peixoto, calma. Te deu um título da Libertadores da América e deu beijo no Pelé ainda. Não ganhou um beijo do Pelé, ganhou um beijo. Pelé deu um beijo. Eu imagino o Vecchio, né? Na final da Libertadores, lá abraçado no Celso Rotti, agradecendo o Celso Rotti. O jogo de esteio, todo dia manda eu levar o Romildo para casa. O Celso Rotti, ele fez parte da história do Internacional, embora aquela Libertadores caiu no colo dele, porque o Fossati não estava tão mal assim, né? E aí foi alguma crisilha lá e tiraram ele. Caiu no colo dele. Mas o Celso Rotti, com essa última passagem, acho que no Internacional o ciclo dele está encerrado. Eu não vou dizer que nunca, porque eu não sou dirigente de futebol, mas e no futebol a gente nunca diz nunca, porque amanhã depois se aperta, alguém vai lá e busca o Celso Rotti. O cara fala algumas coisas, tem que ser bem explicadinho, né? Ele tem um padrinho que é fantástico. Forte. Só que também diminuiu de tamanho com a queda do Inter. Padrinho Deus, né? Deus. Fernando Carvalho já não diz, não faz e acontece. Nem o trator Vitório Pífero, que era aquele que... não, mas esse aí controla o vestiário. Mas não continua dando
umas dicas lá no vestiário? Lá, Não, né? ali tem uma coisa entranhada. Ele não dá dica, mas ele tá ali. É a imagem aquela de Deus. É o fantasma, é o fantasma. É o fantasma. Não tem capela lá? Tchê, não, eu tem que te mudar o digo assim, lugar olha, da capela. tanto o Fernando quanto o Vitória nos deram os maiores títulos Claro, da história eles dele. não Tem que podem respeitar. Não, isso ninguém vai apagar, mas a realidade é outra. Tem que andar, tem que andar. O Internacional, ele tem Bota o fotografia. triste hábito de repatriar treinador e jogador. O Internacional tem um ciclo vicioso. Teve uma época que o Internacional era sempre assim, aguardando o Abel, chamando o Celso Roth na hora Tá, do e o Moledo incêndio. agora? Hein? E o Moledo? Não, o Moledo já fechou com o time Munici grego hoje. também, né? Quantas vezes... Moledo não vem mais. Vem. Não, peraí, porque hoje de tarde estava anunciando na imprensa no exterior que o Moledo fechou com o clube grego. O anúncio dos gregos era de Não. que o Inter fechou com os gregos Não, pra ele o vir aí. anúncio no Terra hoje é que o Moledo fechou com os gregos. Dá uma olhada agora. Isso. Dá uma olhada. Mas que o Inter paga 500 mil para ter Moledo. Essa Não, mas é aí estão de brincadeira. 500 mil reais. Mas, não, para repatriar, o Internacional adora a repatriação, tia. Ele não muda nunca, não. Olha para frente, o Inter tá O Inter sempre olhando no acertou com os retrovisor. gregos. Essa é a notícia. É. Só se mudou. Ah, não, no Terra, então eu li mal. Mas pelo O jeito... Inter acertou com os gregos Mas Vai que- pagar 150 mil. pagar 500 mil reais para que o Moledo venha agora, Eu ao invés acho- de chegar no meio do ano de graça. Eu acho que a manchete correta seria se acertou com os gregos, mas se esqueceu de acertar com os russos, não é isso? Não, eu acho Mais que ou menos isso. eu acho que a mansão certa é o seguinte, Levanta Moledo... do sarro da Não, capela. eu sei, rapaz, eu vou contrapor o sarro. Eu acho que o Moledo é um presente grego. É diferente. Eu queria dizer que é um presente grego. Olha aqui, ó. Ele tá aqui, ó. O João disse, todo dia ele manda eu levar o Romildo para casa. Ele já é casado com a dona Vera. Deixa que a dona Vera leva. Minha e- chance é Deixa a zero. Dona Vera. Dona lá, Vera veio rapaz. aqui, se encantou com Tá, a tua Flash chance é Gold. maior com levar o Romildo ou a Marquezine, já que tu falou da Marquezine nesse programa. Não, a Marquezine, o Romildo já é comprometido. A Marquezine ainda tem uma chance. Ela não casou com o Neymar ainda. Pô, tem um amigo meu aqui, o João lá do Multicampeão lá, tá? Mandou dizer o seguinte, ó, avisa pro REC aí, ó, tá? Que já que saiu o Odorico, tá? Deixa o Romildo como vice-presidente ao invés de botar alguma boneca aí, É isso. entendeu? Deixa o Romildo Acumula deixa o função, Romildo. mas não dá. Até porque ele tá gostando ali, né? Já, Será né? que o Ico vai- A semana ali, ele ficou Será que ali o Ico comandando o vai- vestiário ali, ó. Será que o Ico vai investir naquele velho personagem da internet? Vai voltar pro Twitter? Eu tô só... Tá de olho, Tô hein? esperando. Era a família, não era ele. Segundo ele, era a irmã dele. É. Depois se disse que era o irmão dele. Não, a não, família toda nos corneteando. A corneta corre solta. É. Ele disse aqui. Ah, Era a irmã dele. Família unida, né, REC? Família unida. Unida contra Cornetei nós. aqui, ó. Pau, ó. Mas depois que ele disse que o Grêmio só entregava o Edilson recebendo a multa para mim, ele perdeu todo o crédito. Não. Bravata não. Não sabia o que estava dizendo. Cruzeiro levou, fez coisinha com o Grêmio, anunciou lá e o Grêmio negando aqui. Ele estava se apresentando na Toca da Raposa e o Grêmio dizendo que ainda não estava pronto o negócio. Eu fiquei com pena até. Mas que bola nas costas era do presidente. Será que o presidente acreditou no Ico de que vinha o dinheiro da multa? Já voltamos. D'Alessandro pede paciência aos torcedores para que o Odair Hellmann tenha tempo de implementar sua filosofia de jogo. Camisa 10 Colorado viu como injusto o placar ontem em Caxias e projeta crescimento da equipe, consequência de trabalho. Eu disse hoje ao meio-dia aqui. Eu também acho que tem que ter clemência até com o Odair. Todo mundo errou com mais nome. Deixa o Odair trabalhar. Mesmo que dê tudo errado. D'Alessandro, o futebol bonito não existe mais. Os caras estão largando a carreira. Agora falamos em futebol efetivo. Só bonito não adianta. O Grêmio tem um futebol efetivo e bonito também. Inter pagará 150 mil euros ao Panathinaikos para obter liberação de Rodrigo Moledo ainda neste mês. Vai jogar o gauchão. Após sofrer a primeira derrota do ano diante do Caxias por 2-1, Colorado volta a campo neste sábado contra o Avenida. Partida será às 4h30 no Beira-Rio. Eu acho que essa vinda do Moledo tem mais um fator complicador.
o Klaus e o Vitor Cuesta têm que deixar essa dupla. Então o Moledo vai ter que chegar já aceitando a reserva, como o Thales aceita a reserva, como o Danilo Silva aceita a reserva. Eu gosto do Klaus, acho que ele pode se também. firmar. Agora o Cuesta, tenho lá minhas dúvidas. Só se o Inter está decepcionado com o Cuesta. Paulão está próximo de acertar seu retorno ao Vasco. Definição do futuro do atleta deve ocorrer até o final de semana. Time de transição e elenco principal do Grêmio trabalharam nesta tarde no CT Luiz Carvalho. Luiz Carvalho, de vez em quando eu gosto de falar de história aqui, foi um dos homens mais importantes da história do Grêmio. Na época do maior pepino do Grêmio em 73, esse homem economizava em leite, papel higiênico, em folha de papel, qualquer coisa que pudesse ele economizava. Esse cara foi grande jogador, grande dirigente, chegou a treinar o Grêmio em algumas oportunidades e é merecidamente reconhecido como o centro de treinamento tendo o seu nome. E eu falei sempre sobre a história, porque eu sempre ouvi os mais velhos, sempre gostei de ouvir Otto Pedro Bumbel, Milton Ferretti. Eu trabalhei com Otto Pedro Bumbel, eu sou velho mesmo, né? Não adianta. Ele escrevia no Dinossauro, hein? Dinossauro, hein? Dom Luiz. Então, contavam essas histórias e eu ficava ali, né? Só aqui, né? Lazier Martins, João Carlos Belmonte. Então, essas coisas, Edgar Schmidt, por que não? Lupe Edgar Martins. Schmidt em especial. O Edgar tinha uma paciência com a gurizada, que eu vou te dizer uma coisa. O Edgar nos ensinava permanentemente. Bom, elenco principal do Grêmio vai realizar jogo-treino no próximo domingo com o Sindicato dos Atletas. No Gauchão serão 2 jogos antes da Recopa. Contra o Cruzeiro no dia 3 e contra o Brasil no dia 7 de fevereiro. Ambos na Arena. Esses 2 jogos que é o projeto que o Grêmio tem que fazer. Os 6 pontos, se fizer 4, já encaminha também. Uma reação. Direção reafirma que não recebeu propostas por nenhum jogador. E o Barcelona deve apresentar, sim, uma oferta por Arthur nos próximos dias. Já Luan teria sido sondado, foi sondado pelo Liverpool. Diga, Maurício. Tem aqui algumas mensagens, facebook.com/Luiz Carlos Reck. O Jorge Weber quer gastar dinheiro com os zagueiros, contrato Dedé do Cruzeiro. Esse vale a pena a tentativa de recuperar. E o Paulo César, eu não sei de quem que ele está reclamando de vocês aqui, mas está dizendo, ó, o Inter tem que trocar o D'Alessandro pelo Douglas para contentar esse cidadão. Não, ninguém falou mal do D'Alessandro. O que se disse é o seguinte, o D'Alessandro não tem mais o fôlego de outrora, como o Douglas também não tem. O Douglas deu o sprint final naquela Copa do Brasil. Tanto é que estourou e não tem. Ninguém difícil é na cidade. biônico. Na cidade é difícil de recuperar. Jogou bola, hein? Douglas? 2016, o que Nossa. Não, e diferentemente do D'Alessandro, os dois são excelentes jogadores, mas o D'Alessandro é mais atleta. O Douglas nunca levou muito a sério a condição de atleta. Eu acho o D'Alessandro melhor. Eu acho até que joga o D'Alessandro um pouquinho melhor. O Douglas tem histórico de lesões maior mas é que o Douglas é menos atleta, que eu falo de se cuidar do que o D'Alessandro. Mas eu concordo que o futebol jogou é muito muita bola no Corinthians e jogou uma enormidade em 2016. Jogou muito. Rec, já tem os valores dos ingressos da Recopa. Jair do Demai, me falaram que vai de 120 a 300. Agora, eu não vi nada, Rec. A confirmação, 120, se a gente levar em consideração que é 50 o gauchão, é mais do que o dobro. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Euclides da Cunha 606, telefone 3573-1900,
Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça sua compra online. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Deixa eu falar agora da Frigigold, as melhores panelas do mundo. Nunca houve reclamação, nunca houve devolução. Tem 2 anos de garantia, durabilidade extraordinária, duração média de 15 a 20 anos. E o custo-benefício, então, meu Deus do céu, você economiza, inclusive em óleo, não precisa colocar óleo e ganha muito, mas muito mesmo, em saúde. Confira mais no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220, o telefone está aí na tela, ligue e confira. O Juventude vai perdendo para o São Luís lá em Juí, gol do Michel de bicicleta. De bicicleta, no 19 de outubro, um jogo em que o São Luís tinha melhores oportunidades e abre o placar, 1-0 para o São Luís. Está fechando agora a terceira rodada, o São Luís vai terminando na 5ª colocação, a Avenida vira 6º, o Juventude vira 7º, o Veranópolis vira 8º, né? E o Cruzeiro... Não. O Veranópolis passa aqui nos critérios do Juventude. O Veranópolis vira 6º, o Juventude vira... cai 2 posições do Juventude. Bom, vamos lá. Caxias 9, Brasil de Pelotas 9, Internacional 6, São José 6, São Luís 5, Avenida 4, Veranópolis está passando o Juventude nos critérios. No saldo de gols. No saldo de gols, o Juventude fica com -1, Veranópolis tem saldo 0, então, Veranópolis, Juventude vai para o limite, vamos ver aqui, nos gols marcados, gols pro, Cruzeiro tem 3, o Juventude tem 4, então continua na frente. Cai o Cruzeiro por 1 gol, né? da zona de classificação. Cruzeiro é o 9º. É isso aí. São Luís, na verdade, entra no lugar do Cruzeiro e vai empurrando todo mundo para baixo. Fica São Luís, Avenida, Veranópolis, Juventude, sai fora o Cruzeiro, mas é só nos critérios, porque pontos está todo mundo no bololô ali. Tem Juventude com 3, Veranópolis com 3, Cruzeiro com 3 e o São Paulo com 3 pontos. Já voltamos. Olha, eu fui me fresquear aqui, querer chutar, né? Acho que o Juventude ia classificar. Já vou tirar um desses 5 aqui, vai ficar 4, hein? Que a tabela do Juventude que me deu aqui o Maurício é assustadora. Se não virar o jogo hoje, ela pode virar e vira o discurso de novo, né? Tá indo para o intervalo. Mas Brasil, Caxias, Grêmio Internacional não retiro. E o Juventude, se virar o jogo hoje, também não retiro. Né? Mas vai ter que virar, porque depois, qual é a sequência do Juventude? Vamos lá, o Juventude, na 4ª rodada, enfrenta o Novo Hamburgo em casa. Tá. Na 5ª rodada, joga com a Avenida fora. Tá. 6ª rodada é a partida com o Veranópolis em casa. Aí começa cano agora. Aí começa a complicar um pouco. 7ª rodada, jogo com o Inter no Beira-Rio. E fumeta. A 8ª rodada é o Clássico Caju, no Centenário. Na 9ª rodada enfrenta o Cruzeiro, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi.
Na 10ª e penúltima rodada enfrenta o Grêmio no Jacone e encerra a participação no turno contra o São José no Passo da Areia. Complicou. Já voltamos. Bom cálculo esse do Evandro Krebs do Tesouro. É que você ouviu o Antônio Augusto dos Santos, a enciclopédia da Crônica Esportiva Gaúcha Nogueira, edição Leopoldo. O Nogueira, eu trabalhei com o Antônio Augusto, foi o primeiro com quem eu trabalhei, e depois eu fui plantão no lugar do Antônio Augusto, em 1986, na Rádio Guaíba. Meus produtores eram Maurício Saraiva, Mauro Moyer e Leonardo Meneghetti. Leonardo Meneghetti era Rádio Escuta também. Antônio Augusto e Érico Sauer também, né? Érico Sauer e Antônio Augusto e Érico Sauer. Que dupla, e depois teve Morô e Érico Sauer, quando saiu o Antônio Augusto. Raul Morô. Raul Morô veio da Rádio Gaúcha. E aí eu tava lá na estreia. Liga pro Morô, bota no ar. Morô tava numa festa. Nessa época tu era fraldinha ainda? Fraldinha, Rádio Escuta. Que nem existe mais essa função. Comia ovo de codorna e tomava pontapé, que era cachaça, com um Mundenberg na churrasquita, que o Érico estava. Vai na churrasquita! Que maravilha! Riachuelo. O Érico pediu uma porção de ovos de codorna, era isso aqui, ó. Comia tipo pipoca, sabe? E nós íamos junto na carona, lá na legenda, né? E tomar pontapé, cachaça com Mundenberg. E aí o Érico Sauer disse, bota o Morô no ar. Botamos, era o plantão, a nova dupla, né? Saiu Antônio Augusto e Érico Sauer, veio Morô e Érico Sauer. Outro estilo, Morô. Morô é o famoso autor daquela frase, se com 1 kW a Itália já vai bem, imagina a Gaúcha ou a Guaíba com 100 kW. Na época da Gaúcha. Você imagina nós com 100 kW, a Itália já vai bem com 1 kW. E aí o Morô tá na linha e o Érico diz assim, alô, quem fala? Não, fala você, fui eu que falei primeiro. Não, fala você, começaram, né? Parecia duas tias velhas. Aí isso não vai terminar bem. Aí diz o Morô, diz, aqui é o Morozinho, e ele, aqui é o Éricozinho. Fazia Martins, queria me matar. Mas o que tu quer, Lazinho? Eu botei os caras no ar. O Érico mandou botar, eu botei. Bom, Lazinho, o futuro. Campeonato Brasileiro dá para encarar bem, velho? Olha, com o time da maneira que está aí é muito cedo para fazer um prognóstico, mas com a bola que nós estamos jogando, esse futebol tímido, que o Internacional tem a falta de um esquema nítido de jogo, nós vamos lutar para não cair. Se não houver uma melhora muito grande... Tu acha que é assim? Tá muito mal, eu acho que o Internacional... E a frase é aquela, mas tem muita gente pior, já não te... Eu acho que essa história de que tem muita gente pior... Esse prêmio consolação em 16 também é um tinha, crime, né? Mas em 16 já tinha gente pior. Tinha muita gente pior em 16. Tu sabe que esse fantasma acompanhou o Grêmio durante muitos anos, né? Fica ali no Inter. O Grêmio perdia 2 na arrancada, a torcida do Grêmio entrava em polvorosa. Calma, tem 36. Mas o Internacional também vai sofrer o reflexo disso. Porque vai sofrer. Nós subimos agora aí. O fantasma não subimos da maneira como gostaríamos, né? Ou seja, com uma campanha arrasadora, deu para o gasto. A afirmação que se esperava não aconteceu. E claro, como Colorado, a gente quer o melhor. Agora, tem que ser realista. A gente vem aqui para falar da realidade. O futebol do Internacional e o time que o Internacional montou não nos dá grandes esperanças de achar que o Internacional vai surpreender tão positivamente a ponto de brigar. Mas tinha outra saída? Tinha que ter economizado na Série B. A saída era mandar a jaca podre, emprestar todo mundo que tinha, fazer a limpa no vestiário. Não, fez mais agora do que da outra vez. Marreque, o Vecchio falou antes, eu acho que ele tem total razão nisso, resgatando aquela passagem do Grêmio ali de 2005, 2006. Tá? Quando o Grêmio caiu, o Grêmio fez um time de segunda divisão. O Grêmio mandou todo mundo embora. O Grêmio em 2005, economizou o que pôde. Contratou 30 jogadores e fez um time. Chegou no final de 2005, bom, aqui ó, acabou a segunda divisão, agora nós vamos montar um time de primeira. O Internacional ficou naquela, estou na segunda, mas tem um time de primeira. Ele não teve nem um time de segunda e nem um time de primeira. Ficou com vergonha? Ficou com vergonha de estar na segunda divisão. Era uma oportunidade. Era uma oportunidade de tentar matar esse déficit que o Internacional tem recorrente de 50 milhões por ano, 60 milhões, que a gente todo ano vem batendo nessa tecla. E nós não podíamos... Eu falo como gestor, né?
como gestor é inadmissível que a gente tivesse jogado a Série B com um plantel de 8 a 10 milhões. Não Mas tem aí como. aquela questão de estar no tribunal e a qualquer momento pode vir a decisão, eu vou jogar a Série A, não atrapalhou essa possibilidade de limpeza? Ah, mas aquilo ali foi só uma fase de conta, mas né? Maurício? muitos Aquilo ali foi uma fase de acreditaram conta. naquilo. Aquilo ali era o desespero. Ali é o desespero. Nos Aliás, bastidores tinha dirigente que foi dava uma grande- certeza. Que foi uma grande bobagem, né, velho? Né? Ficaram perdendo tempo naquilo ali, né? Mas aquilo ali é o seguinte, o presidente Vitório Piffer disse que o Inter ia até o fim. E aí embretou o Marcelo Medeiros, porque aí o torcedor também achava que tinha que ir até o fim. Não, o Marcelo Mas não errou. houve ilusão. Não havia ilusão. O Marcelo não foi bastidores culpado tinha. daquilo ali. Mas de Não, cinco. o Marcelo não foi culpado daquilo ali. Não. Não, ele ele pegou o prato feito. Claro, Ele exatamente. pegou o prato O próprio feito e... Jürgen do jurídico falava constrangido. Claro. Não, eu acho que aquele negócio internacional, a diretoria tentou demonstrar para o torcedor que ela não aceitava. E eu Foi acho isso. que até houve erro do Vitória ali. Mas se sabia Foi que não ia erro. haver reversão. Se sabia. A transação foi feita de forma equivocada, como várias outras foram. O que estava no papel, o Vitória não cumpriu. Mas se sabia que o Inter não ia ganhar, porque outros não ganharam. A CBF ia se autopunir. Se o cara de registro disse que podia, quer dizer, tinha que tirar o cara, tinha que assumir o erro. Aí a confederação ia ser punida. Né? Aí tu ia ter que anular o Campeonato Baiano, anular mais Imagina. Mas é muita nobreza esperar, muita infantilidade e inocência esperar que a CBF Fosse reconhecer faça uma Mas o Inter autocrítica. tentou, igual da- fosse moralizar, Não tentou. né? Mas o Fosse Inter tentou, moralizar. né? Sim, na verdade. E aí todo dia vinha um avalanche, parecia que ia acabar, né? Aí veio mais um episódio da Chapecoense, o Inter foi mal nas declarações, até o presidente Fernando Carvalho, que domina bem o vernáculo, se atrapalhou, diz, nós também tivemos a nossa tragédia. Meu Comparar o Deus. incomparável, não. Bah. Mas aquilo ali a gente tem que relevar também. Era Né? uma- Agora, eu falo aqui, aquilo ali eu foi posso uma- criticar o presidente Vitório Piffer, Aquilo ali não. mas eu elogiei também. O presidente Vitório Piffer sabia que ia se incomodar, foi a Chapecó no velório, que era no campo, ficou na tela ouvindo o desaforo de todo mundo, o que disseram para o Vitório, ele foi lá, deu entrevista e tal, e comprou a parada. E do Grêmio não foi ninguém. O presidente Vitório foi lá e encarou como se fosse lá quase num pedido de desculpas. Ali ele teve hombridade. O Vitória não é de fugir da raia. Não é de fugir da raia. Mas é de escolher prefixo. Aí eu acho que ele foge um pouco tudo da raia. bem. Ele vai no prefixo que ele pode combinar as perguntas. Não, tudo bem, mas de fugir da raia não faz. Prefixo é bom, hein? Uma última informação, Raik. O Autuori já está falando em sair do Fluminense. Se não pagarem os salários dos jogadores até o fim do mês, ele está fora. Vou te dizer. Agora é zona total o nome. Os caras estão brincando de ser dirigente, né? De ser gerente, de ser executivo, né? Ele saiu também do Atlético, voltou. O cara que é dessa função, ele tá lá também para resolver isso, para ajudar, né? Não para apagar Boa. fogo com gasolina. Boa observação. Até amanhã.